Primeiramente, boa noite a todos. É um prazer muito grande nós termos sido os convidados para fazer essa palestra. Foi uma surpresa até, né? Foi um projeto que nós desenvolvemos no ano passado, com segunda séries. E o que a Teca falou, que esse projeto foi desenvolvido a 4 mãos, eu vou arrumar um pouquinho. Foi a 8 mãos. Porque nós temos mais 2 parceiras que desenvolveram esse projeto junto com a gente, que não pode estar aqui, que é a Ângela e a Lázara, que são outras 2 professoras. Então, para a gente juntar um pouquinho do que a doutora Angélica falou, a questão da interdisciplinaridade, a questão de tudo isso, o projeto só pôde ter o sucesso que teve porque foi elaborado a 8 mãos, por nós 4. Então, assim, estamos aqui representando, na realidade, a segunda série da IMEF do ano passado, que todas participaram do projeto. Em primeiro instância, a gente tem que dizer outra coisa que a doutora Angélica falou, a questão da motivação. Então, a respeito do professor, hoje em dia está muito difícil o professor chamar atenção para debates importantes como esse, a questão ambiental, que deve ser um tema transversal, que a gente deve estar trabalhando em todas as áreas. Só que é muito difícil, porque hoje a gente compete com muita coisa que está fora da escola. Com as búricas, com a televisão, com a mídia, com o rádio. Tudo é mais interessante lá fora do que lá dentro da escola. Então, qual é o papel do educador? Qual é o papel do professor? Sendo a escola uma base fundamental para a gente trabalhar conceitos importantes como o meio ambiente, o que o professor, enquanto profissional, deve fazer para poder chamar a atenção desse aluno, para poder chegar até ele? E Samitiba, eu acho que muitos educadores aqui conhecem, o psicólogo, ele faz a relação da educação com a comida. Simples, né? Com a comida, simplesmente. O que ele fala? Que o comer, a gente parte da necessidade interna, que o nosso organismo, ele precisa comer. Não precisa? Se a gente não comer, a gente não vive. E ele parte da necessidade também de fora. Se a gente vê um doce gostoso, a gente pode não estar com fome. Só que a gente vai querer comer, porque é uma coisa que te agrada, é uma coisa que te chama a atenção. Então você vai querer comer aquilo. É o mesmo caso do professor. O professor, ele tem que ser um bom cozinheiro. Se ele não for um bom cozinheiro, as suas aulas, com certeza, não chamarão a atenção dos seus alunos. Por exemplo, por que eu digo cozinheiro? Porque parte da parte de dentro, do interior do aluno. Eu preciso aprender porque eu quero passar no vestibular. Então, parte do interesse dele. Eu preciso aprender porque eu preciso passar de ano no final do ano, porque senão a minha mãe vai me dar minha bicicleta. Então, quer dizer, o interesse interno. Mas nós podemos fazer com que os nossos alunos tenham interesse externo. Não podemos? Claro que podemos. Nós podemos fazer com que os nossos alunos sintam a necessidade de aprender pelas nossas aulas. Para a gente mostrar que tudo aquilo que a gente está trabalhando com eles vai ser útil na vida. Vai ser importante para eles. E um tema como meio ambiente é fundamental para isso. Então, pensando em tudo isso, falando de tudo isso, desse papel do professor como cozinheiro, é fundamental. Por exemplo, alguém vai ter prazer de comer sabendo que o cozinheiro é um sujo, é um banguela, não te chama atenção em nada? A gente vai ter prazer de comer a comida que aquele cozinheiro faz? Com certeza não. A gente vai ter até que sair fora. É o mesmo caso do professor. O aluno, ele olha. O professor tem que chamar a atenção primeiro pelo olhar. A visão do professor, a visão do profissional pelo aluno é importantíssimo. Então eu só fiz essas colocações agora para a gente mostrar para vocês a importância do desenvolvimento de um projeto na escola. Esse projeto que nós elaboramos chama Plantas em Foco. Por que Plantas em Foco?
Porque nós usamos o recurso da fotografia para estar trabalhando as ervas medicinais, todas as plantas que fazem bem para a saúde, né? Então, uma lembrança que está lá. Uma criança vê o que o adulto não vê. Tem olhos atentos e limpos para o espetáculo do mundo. O poeta é capaz de ver pela primeira vez o que de tão visto ninguém vê. Queria colocar para vocês, fazer um apanhado geral do projeto. O projeto foi desenvolvido na segunda série, da IMF, professor João Geraldo Iori. Nós saímos com as crianças a campo, plantamos as ervas medicinais, fizemos todo esse trabalho. E a importância fundamental disso foi que nós trabalhamos, eu acho que muitas pessoas aqui devem conhecer, com uma pessoa da nossa cidade muito importante, que é o senhor Sérgio Spinardi. Ele é um senhor muito carinhoso, um senhor muito atento, que nos atendeu muito bem. Ele é conhecedor das ervas medicinais. Ele trabalha em cima disso. Então ele tem uma casa onde tem várias mudas plantadas. Então o início do nosso projeto foi ir até a casa dele, fazer entrevista com ele, trabalhar com ele. Nós queríamos levá-lo até a nossa escola para estar conversando com os nossos alunos. Mas ele disse que tinha muita vergonha de estar falando isso. Mas eu queria mostrar para vocês com isso que o senso comum, aquele conhecimento que ele tem, o senhor Sérgio, a gente transformou para as nossas crianças e mostrar para eles que as pessoas que não têm estudo podem ter um conhecimento muito maior daqueles que estão em cima dos livros a vida inteira. O caso do senhor Sérgio, ele entrou em contato com as ervas por um problema que a filha teve e ele começou a pesquisar, estudar, e ele é conhecedor profundo disso. Inclusive a filha dele está aqui, né, Solange? Veio nos prestigiar, tá? Representando o Sérgio. Então, assim, ele foi uma pessoa assim, fundamental no nosso projeto. E o que significa ainda mais, porque sabendo que uma pessoa da nossa cidade, do nosso meio, está fazendo parte de uma educação ambiental. Porque ele foi a base do projeto. Ao começarmos o projeto, o primeiro passo foi ir até a casa dele. Então, entrando no projeto, né? A delimitação do tema, plantas em foco. Conscientes da importância audiovisual no mundo de hoje e do fascínio que a fotografia exerce sobre a criança, elaboramos o projeto Plantas em Foco. Bom, a formulação do problema foi a conscientização da má conservação do meio ambiente, que é uma coisa que já vem sido muito falada durante a semana, falta de percepção dos seres humanos em avaliar suas ações que interferem direta ou indiretamente no equilíbrio ecológico. Quer dizer, eu quero mostrar para o meu aluno que a sua ação vai interferir na vida dele. Tanto jogando papel no chão, como plantando uma árvore, ele está interferindo. Essas coisas assim, críticas, isso, eu acho que a gente tem que plantar a sementinha. A gente não vai dar condições de formar uma consciência crítica partindo do grande para o pequeno. Mesmo porque a gente tem que, voltando à relação de comer, você não vai dar feijoada para uma criança de 1 ano, não é verdade? A gente não dá feijoada para uma criança de 1 ano. A gente tem que partir daquele conhecimento da vida cotidiana do aluno. Senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então a consciência crítica é importante, claro que é, mas a gente tem que plantar a sementinha lá na base. A base para a escola, tudo isso. E outra coisa que a gente queria colocar é a questão da comunidade escolar. Eu acho assim, o professor em sala de aula, ele está fazendo a parte dele. O servente, ele tem que fazer a parte dele. A inspetora tem que fazer a parte dela. A direção tem que fazer a parte dela. A escola é um todo. É um todo que tem que ser trabalhado em cima desse projeto. Esse projeto que não é um projeto que tem começo e fim, mas sim é um processo. Então a gente tem que estar sempre trabalhando em cima de um projeto tão importante como é o meio ambiente. Bom, os benefícios da natureza, quer dizer, nesse caso, as ervas medicinais, o que as plantas podem nos oferecer de bom? Foi esse o objetivo principal, né? A relação do senso comum com o conhecimento científico.
científico. Então, nós partimos de todo aquele conhecimento que o Sr. Sérgio tinha e mostramos para as crianças o conhecimento científico comprovado daquilo que ele sabia, que uma pessoa simples sabia, e que é um conhecimento muito grande, um conhecimento muito abrangente da serva de medicina. Vou tomar um pouquinho de água. Né? Dar condições aos alunos para que avaliem melhor suas ações em relação ao meio ambiente e que utilizem e valorizem as plantas como um recurso benéfico para o seu bem-estar físico e mental. Então, nessas atividades, nós fizemos um livrinho, inclusive eu gostaria de estar passando. Esse é um exemplo que foi realizado com todos os alunos da segunda série, tá? Eu vou estar passando, vocês dão uma observada, vai passando, depois no final a gente pega. Então nós trabalhamos vários tipos de planta, para que servia, qual o objetivo de cada um. Fizemos os chás nas salas de aula, trabalhamos todo esse processo, quais os benefícios que essas plantas poderiam nos trazer. Qual a diferença da homeopatia para a alopatia, como as plantas poderiam ajudar na nossa saúde. Bom, que a leitura de imagens contribuísse para que os alunos compreendam como organizar informações e descobrir as relações que podem estabelecer a partir de um tema. Então nós trabalhamos, saímos a campo, saímos na própria escola, onde nós temos um jardim muito bonito com plantas medicinais. Os alunos fotografaram, a gente fotografou os alunos plantando as ervas também e depois utilizamos as fotografias para estarem trabalhando com ele e discutindo. Inclusive, como nós não poderíamos ter o Sr. Sérgio na nossa escola, nós usamos o recurso da fotografia também, da fotografia e do vídeo. O que nós fizemos? Pegamos a fotografia, tiramos fotos, filmamos, conversamos com ele e levamos até a escola, né? Bom, a justificativa. Esse trabalho tem suma importância por abranger os conteúdos dos parâmetros curriculares nacionais que orientam a realização de um trabalho voltado ao meio ambiente. Então, não preciso dizer mais nada, né? O meio ambiente é um tema transversal que tem que ser traçado em todas as áreas do currículo. Eu acho meio complicado fazer com que o tema meio ambiente seja feito por uma disciplina só, que ele se torne uma disciplina. Porque eu acho que a interdisciplinaridade está aí. A própria doutora Angélica falou. A interdisciplinaridade está aí. Eu acho que se a gente voltar, eu acho que seria voltar. Ao invés de irmos para frente, a gente iria voltar para trás. Eu acho que não é o caminho. Eu acho que o meio ambiente é uma questão de postura mesmo. A gente tem que plantar a sementinha na escola, tá trabalhando constantemente, né? Bom, a justificativa. Estaremos utilizando vários recursos para trabalhar com a linguagem escrita, oral, conhecimentos matemáticos, além da valorização de pessoas em nossa cidade que cultivam ervas medicinais e que possuem um conhecimento científico sobre elas, fruto de constantes pesquisas em livros e fontes sobre o assunto. Bom, o que nós queríamos mostrar para os nossos alunos, além dos bens que as plantas poderiam oferecer, era esse trabalho, esse estudo que o próprio Sr. Sérgio tinha. Isso foi muito importante para as crianças, porque eles perceberam que um senhor, sempre ali ligado aos livros, possuía um conhecimento muito grande. E eles partiram disso e foram buscar as informações também, através da busca mesmo, a busca de informações através da sala de leitura, fizemos pesquisa, através de muitas coisas. Outras coisas que nós queríamos colocar é a questão que foi tão bem colocada aqui, a questão da interdisciplinaridade. Foi isso que nós tentamos fazer com o nosso projeto. Nós trabalhamos em todas as áreas com esse projeto. Então, em História e Geografia, nós buscamos a origem das especiarias lá atrás, buscamos mapas, trabalhamos com as crianças, matemática, fizemos gráficos das pesquisas realizadas pelos alunos, dos chás mais tomados em casa. Em português, diversas produções textuais, esse livrinho que vocês estão podendo ter acesso aí, em ciências propriamente dito, as plantas mesmo. Então nós procuramos fazer essa interdisciplinaridade.
Agora eu vou passar para a professora Elaine, que ela vai dar continuidade ao projeto. Boa noite a todos. Continuando o projeto, a gente estabeleceu os objetivos gerais, que era apresentar aos alunos, através da observação, a importância das plantas no cuidado com a saúde. Possibilitar ao aluno que muitas vezes as plantas que eles possuíssem em casa poderiam servir para outros benefícios também. Através das pesquisas, a gente acabou ampliando aquele conhecimento que ele tinha sobre determinada planta medicinal. A outra parte era valorizar a cultura passada de geração para geração. Então, resgatar aqueles chás caseiros feitos pelos nossos avós e aprofundar com algum conhecimento a mais para algum benefício daquele chá. Relacionar o senso comum com o conhecimento científico, como a Luciana já disse. Trabalhar com diversas tipologias textuais, bem como dar condições para que os alunos produzam textos através de suas observações. Como a Lu já falou, a produção do livrinho Ervas Medicinais já foi um tipo de uma produção, porque eles estiveram pesquisando em revistas, tipo plantas que curam, que são encontradas em bancas de jornais, e vários livros paradidáticos. Ali os alunos estiveram pesquisando, nosso conhecimento, eles aprenderam o que era o nome científico de uma planta, o nome popular, e nós acabamos definindo quais eram as finalidades de cada planta. Além disso, enfocamos a linguagem oral como uma estratégia de conhecimento coletivo. Sempre quando a gente ia tratar de alguma planta, a gente partia daquilo que o aluno sabia, para depois estar aprofundando com outros conhecimentos. Trabalhamos também a linguagem matemática através de situações, problemas, construções de gráficos, com os dados obtidos em pesquisas realizadas com os pais dos alunos. Uma das primeiras pesquisas foram abordar quais eram as plantas e os chás que os pais geralmente faziam em casa e qual era a finalidade daquele chá. E após a pesquisa, eles trouxeram os resultados para a sala, elaboramos uma tabela com todas as ervas apontadas e ali a gente acabou anotando quais eram as quantidades mais utilizadas e acabamos abordando a construção de um gráfico de colunas. Além da matemática, conhecer a fotografia como um recurso importante na percepção e na avaliação dos lugares, e a origem e utilização de algumas especiarias. Então nós trabalhamos com o livro A Magia das Especiarias e mostramos que as especiarias que hoje são tão comuns, como a canela, o cravo da Índia, a noz moscada, a pimenta, eram coisas que antigamente era muito cara e que as pessoas acabavam explorando outros países, outros continentes em busca e exploravam a parte do comércio. Então nós trouxemos essa história para os alunos através do livro e contamos que as suas utilidades, porque as especiarias de forma geral tinham muitas utilidades antigamente. Depois partimos para os objetivos específicos, dar condições aos alunos de estarem percebendo a natureza como aliada para o seu próprio bem-estar físico e psicológico, e que esse aprendizado deve ser constante para a formação da consciência do meio ambiente e a reflexão sobre as suas ações em relação a ele. Então sempre estávamos abordando qual era o nosso enfoque principal com o projeto, qual era a sua finalidade. Depois veio o procedimento metodológico, foi tudo aquilo que nós trabalhamos com os alunos. E o objetivo era ter em vista que a aprendizagem é um processo pelo qual o indivíduo adquire informações, habilidades, atitudes e valores. Partimos da realidade dos conhecimentos prévios dos alunos para a aquisição de um novo conhecimento através de pesquisas em casa, e vocês vão ver algumas fotos de como foi essa pesquisa. A imagem não está muito nítida, porque como foi tudo escrito a lápis, na hora da impressão está meio apagadinho. Então aqui mostrando o gráfico sobre os chás tomados em casa, montamos essa tabela e dos mais votados aí a gente elaborou o gráfico. Depois foi a entrevista com o senhor Sérgio.
Aqui agora todo mundo vai conhecer a sua foto. Então, como a Lu já disse, nós trabalhamos o vídeo onde os alunos puderam conhecer quem era essa pessoa do Sr. Sérgio. E acabamos abordando as ervas que ele tinha mais frequente na sua casa. Depois tem as fotografias das plantas medicinais da escola, que foi uma outra etapa que nós saímos com os alunos fotografando todas as plantas e estudando quais eram as utilidades de cada uma delas. O plantio das árvores. Aqui a gente acabou abordando como estar preparando a terra, quais eram os cuidados para estar fazendo essa plantação com os alunos. Depois as pesquisas em grupos, onde eles estiveram discutindo e elaborando os cartazes e a confecção desses livros, do livrinho que está sendo passado. Depois teve a leitura e produções de diferentes gêneros textuais. Acabamos fazendo resumos, trabalhamos com a música Alecrim, trabalhamos tanto a música como o texto informativo sobre essa erva. E o projeto teve como culminância uma exposição de todos os trabalhos realizados pelos alunos. Ali vocês estão vendo a entrevista com o Sr. Sérgio, e dessa entrevista nós trabalhamos as revistas que possuíam entrevistas, e eles acabaram produzindo outros tipos de entrevistas. Aqui é o plantio das ervas naquelas jardineiras. E englobamos também atividades de educação, de ensino de artes. E as fotos em si, mostrando todos os seus nomes e as suas utilidades. Os recursos utilizados foram a máquina fotográfica comum e digital, textos fotografiados, os vídeos paradidáticos, livros e revistas de jornais relacionados a esse tema. Além do giz, da lousa, do sulfite, os cadernos, mudas de árvores para o plantio e as mudas que o próprio Sr. Sérgio forneceu para esse plantio. E os critérios de avaliação foram: a avaliação foi contínua e processual durante todo o processo e não se aplicou apenas em detectar os tipos de conhecimentos e procedimentos que foram aprendidos pelos alunos, mas também nas atitudes que foram desenvolvidas. Finalizamos com a exposição dos trabalhos dos alunos na última reunião de pais, sendo aberto para toda a comunidade. Para finalizar, tem a bibliografia de todos os livros e revistas que nós trabalhamos, e agora vamos deixar uma mensagem para vocês. Bom, antes da mensagem, eu gostaria de falar essa última questão sobre como foi a avaliação. No final do ano, quando a gente, depois da exposição, muitos alunos vieram falar que os pais estavam fazendo chazinho para dor de cabeça, já estavam usando do piolho, como é que é mesmo? A receita da arruda com o piolho, passando na cabeça das crianças. Então, quer dizer, nós percebemos que o projeto teve utilidade, foi útil para eles. Então, por isso que eu acho assim, a avaliação foi muito boa, por causa disso, porque eles aprenderam muito e levaram para os seus pais isso, né? Agora nós queríamos estar passando uma mensagem para vocês. Vestido novo. Num bairro pobre de uma cidade distante, morava uma garotinha muito bonita que frequentava a escola local. Sua mãe não era muito cuidadosa e a criança quase sempre se apresentava suja e mal vestida. Seu professor a observava, sentindo-se inconformado com o estado da bela menina. Um dia,
ele resolveu separar algum dinheiro do pouco que ganhava. Foi a uma loja, um pouquinho, né? Um slide. Foi a uma loja e comprou um vestido novo para ela. Ao ver o vestido, a mãe percebeu que seria lamentável que sua filha, com aquele traje novo, andasse tão suja e descuidada. Por isso, passou a lhe dar banho todos os dias, pentear seus cabelos, cortar suas unhas. O pai, notando a transformação, achou que seria uma vergonha sua filha, tão bonita e bem arrumada, morar em um lugar como aquele, caindo aos pedaços. Combinou com a mulher que, além deles mesmos se arrumarem melhor, também iriam ajeitar a casa. Logo, a casa passou a se destacar pela beleza das flores que enchiam o jardim e pelo cuidado em todos os detalhes. Os vizinhos, por sua vez, ficaram envergonhados e resolveram também arrumar as suas casas. Depois de um tempo, todas as casas estavam transformadas. O prefeito, entusiasmado, resolveu enfim dar início às obras tão necessárias. Ruas foram limpas e asfaltadas, o esgoto finalizado e pouco a pouco o bairro tornou-se um local digno para se viver. E pensar que tudo começara com um vestido novo. Claro que não era a intenção daquele professor consertar todo um bairro. Ele apenas fez o primeiro movimento que acabou levando outras pessoas a se motivarem e lutarem por melhorias. E nós? Será que cada um está fazendo a sua parte? Sabemos que é difícil mudar o estado total das coisas, que é difícil reconstruir o planeta, ou até mesmo transformar um bairro. Mas é possível dar um vestido novo. E é esse o nosso papel enquanto educadores, enquanto cidadãos. A gente tem que procurar fazer a nossa parte para que amplie a cada dia. E assim, construir, resolver todos os problemas do meio ambiente, nós não vamos conseguir assim do nada. Mas se a gente plantar a nossa semente, com certeza nós faremos sucesso. Muito obrigada.